Olá, boa tarde. Bom, hoje começamos a nossa videoaula falando de um assunto que eu gosto muito, que é a distribuição física. O que é distribuição física, né? Segundo Balloon, Ronald Balloon, guru da logística, mestre, doutor em logística, vários livros escritos, ele diz assim, né? O ramo da logística empresarial que trata da movimentação e estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma ou empresa. Então essa é a definição de Balloon sobre a distribuição física. Distribuição física, eu diria que o ramo da logística ou a área da logística mais importante de uma cadeia de logística, né? Da supply chain. Eu acho que a distribuição física é o que define o caráter de uma empresa que se prontificou a fazer a distribuição física. É na distribuição física que você vê a verdadeira complexidade do seu fornecedor de produtos logísticos, principalmente na distribuição física. Tá? Então, a distribuição física seria o centro nervoso de uma empresa de logística. Tá? Nós vamos ver isso nessa primeira parte, né? Eu vou fazer aqui a leitura da apostila de vocês, depois eu tenho alguns slides extraídos de outras fontes. Tá? Bem, a distribuição física. Distribuição física se preocupa principalmente com a movimentação de produtos para o cliente que, vale lembrar, geralmente não é o cliente final. Você que ainda possui alguma dúvida, vamos ao esclarecimento dessa dúvida. Geralmente o cliente de uma fábrica não é o consumidor final do produto. Vamos imaginar que tenhamos uma empresa de doces. Nós, como fabricante, não venderemos de forma direta à pessoa que irá consumir o nosso doce. Iremos sim enviar a um revendedor, um varejo, que o cliente final, aquele que realmente quer comer o doce, possa comprar. O processo logístico responsável por essa movimentação é a distribuição física. Algum tempo atrás consideravam que era uma fonte de custos que consumia os ganhos de um determinado período. Porém, se estamos pensando em minimizar custos totais da empresa e, ao mesmo tempo, maximizar sua renda, a abordagem deverá ser feita de tal maneira que um aumento de custo em determinado setor seja no mínimo, né, equivalente a uma redução de custo em outro. Como mencionamos anteriormente, nem sempre aumentar o custo em um processo significa gastar mais. Um custo mais elevado em um ponto pode significar redução de custo em outro. Cabe decidir e calcular se essa redução compensa em relação ao custo extra. Quando falamos em distribuição física, é comum que essa expressão nos remeta diretamente ao transporte. Porém, esse processo logístico envolve muito mais que isso. A embalagem, por exemplo, faz parte do processo, uma vez que o material escolhido para a proteção do produto depende também do modal de transporte utilizado e da roteirização escolhida. Estamos falando então de um processo logístico mais complexo dentro da cadeia de supply chain. Bom, aqui tem uma palavrinha chamada roteirização. O que vem a ser a roteirização? Bom, roteirização é a distribuição com que o material é colocado dentro do caminhão, né? Essa distribuição, ela visa otimizar as entregas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Cajati, né? Se eu pego uma carga aqui em Cajati e quero levar ela até Miracatu, e dentro desse mesmo transporte eu tenho Jacupiranga, tenho Paiquera, tenho Eldorado, eu tenho Juquiá, tenho Registro, né? Então eu não posso colocar de qualquer maneira dentro do meu caminhão essa carga, né?
eu tenho que fazer um roteiro. A cidade que eu passar primeiro é o que eu vou entregar primeiro. Então, o produto tem que estar na porta do meu baú, né, ou da minha carroceria, né? Eu tenho que estar ali, eu tenho que chegar lá e pegar o produto e entregar. Então, tem que fazer esse roteiro. Eu tenho que planejar o meu roteiro, né? Eu tenho que planejar essa roteirização para que eu não tenha tanto trabalho, para que eu não tenha dificuldade, né? Porque o cliente está esperando. Aí você imagina eu chegar na porta do meu cliente e ter que revirar o caminhão todo para achar o produto dele, né? Então, não faz sentido, não tem lógica nisso, entendeu? E outra coisa, aí eu perco qualidade, eu posso perder cliente, eu posso ter prejuízo, tá? Então, roteirização é essa otimização aí ao carregar meu caminhão para posteriormente fazer as entregas. Então vamos aos slides. Distribuição física, primeira parte. De acordo com Bertalha também é um guru aí da área de logística, né? Vários aí, livros editados, enfim. De acordo com Bertalha, produtos e materiais são movimentados ao longo da cadeia de abastecimento. A matéria-prima é transportada para as fábricas para transformar em produto final. Em seguida, flui dos fornecedores para os centros de distribuição e daí para os clientes, dependendo do modelo estabelecido pela empresa. A distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, da estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma ou da empresa. Os profissionais de logística devem preocupar-se em garantir a disponibilidade dos produtos requeridos pelos clientes, à medida que eles à medida que eles desejem, e se isto pode ser feito a um custo razoável. Vejam bem que tudo isso depende de programação, de planejamento, né? E no final lá, a redução de custo, a palavrinha-chave que é a redução de custo razoável, né? Recebimento. Então, o recebimento faz parte desse processo. Na verdade, são três, né? O recebimento, a distribuição, o recebimento, a armazenagem e a expedição. Então, a gente vai ver primeiro aqui o recebimento. Então, a função de recebimento inicia-se quando o veículo é aceito para descarregar um produto ou material que está destinado ao armazém ou centro de distribuição. O produto é contado ou pesado e o resultado é comparado com o documento de transporte. Dependendo da origem e do tipo de produtos, são necessários análises de qualidade por meio de amostragem, que eventualmente podem ser feitas antes que o produto seja totalmente descarregado. O recebimento quanto à sua origem podem ser classificados em aquisição de compras, importação, transferências entre fábricas e armazém ou centro de distribuição, transferências provenientes de terceiros e devolução de cliente. Bom, o recebimento é uma área muito importante nesse processo aí, né? Nessa distribuição física. Eu já trabalhei em recebimento, já trabalhei de conferente, eu sei o peso que tem a receber uma mercadoria dentro de um processo logístico, né? Dentro do centro de distribuição, dentro do almoxarifado de uma empresa, né? Então ali existe a checagem, né, do físico e o contábil. Físico, o material a ser recebido, contábil, a nota fiscal. Então essa checagem deve ser feita minuciosamente. Nada pode sair errado ali. E depois o trabalho que dá para você devolver, para você pedir uma emissão de nota, é muito complicado, viu? E armazém. Após o recebimento, os itens são armazenados em locais específicos, no depósito, no centro de distribuição, em prateleiras, estantes, tanques, estrados ou até mesmo acondicionados no solo, muitas vezes sob protetores de umidade para facilitar a localização.
Esses locais podem ser sinalizados por tipo de produtos ou endereço. Bem, a armazenagem também é algo muito importante dentro desse processo, né? Aqui se fala muito em centros de distribuição. Só uma curiosidade, né? Esse centro de distribuição, só para vocês terem conhecimento, que eles são construídos às margens de rodovias, tá? Então, quando vocês viajarem para São Paulo, quando vocês vierem de algum outro lugar, prestem atenção naqueles grandes, enormes galpões que são próximos às rodovias, que acompanham a rodovia. Muitos dos CDs estão localizados nessas rodovias que a gente viaja aí, né? Aqui, por exemplo, em Registro, né, tem ali, antes de Registro, logo depois que você passa a Ipiranga, tem a Natura, né? Não, é depois de Registro, né? Natura depois de Registro. Então você tem ali um centro de distribuição da Natura, tá? Vamos lá então. Expedição. A expedição ou despacho corresponde ao processo de separar os itens armazenados em determinado local, movimentando-os para o outro lugar com o objetivo de atender a uma demanda específica, que pode ser o envio de produtos a um cliente ou terceiro com o objetivo de agregar valor ao item. Dentro da operação de expedição ou despacho, podemos detalhar as atividades de separação, emissão de documentos e carregamento de carga. Bom, aqui está então o perfil, né, da distribuição física, que tá aqui bem específico nesses 3 itens aí, né? Expedição, armazenagem e recebimento. Bem, a distribuição física, essa primeira parte, a gente vai falar, né, do conceito, na verdade, do que é distribuição física. Tá? Conceito aí segundo Bertaglia, segundo Balloon, sobre a distribuição física. Bem, então, nós temos aqui os nossos exercícios, está na página de vocês de número 94, e vou aqui fazer leitura de cada questão, tá? E explicar um pouquinho de cada uma delas. Então, o que vem ser a distribuição física? Então, a distribuição física é tudo aquilo que a gente leu aí no começo, né? Eu fiz a leitura aqui da apostila e dei também uma literatura aí de Bertaglia. Segundo exercício, qual a diferença entre a distribuição física e transporte? Então, existe aí uma grande diferença entre a distribuição física e transporte. Terceiro, explique por que, às vezes, o aumento de custo de um ponto do processo significa redução de custo do total, né? É aquilo que a gente fez a leitura, que nem sempre um custo aumentado significa aí um custo que se aumenta em todo o processo. Não, às vezes eu aumento o custo de um lado, mas eu reduzo do outro, né? Exercício do número 4. Quais os processos compõem a distribuição física? Então são 3, né? A gente fez a explanação aí dos 3. Questão número 5. O que vem a ser a roteirização? Aquela explicaçãozinha básica que eu dei aí no começo. Questão de número 6. Por que dizemos que o cliente de uma empresa geralmente não é o consumidor final do produto? Também dei exemplo aí, né? Eu até, às vezes, comento da empresa que meu filho trabalha, a Balduco. Eles produzem um monte de coisa, né? Principalmente panetone, né? São campeões aí na questão do panetone. E quando a Balduco vende, né, ele vende para grandes mercados, vende, né, para atacados, enfim. Não vende para mim nem para você, né? Nós somos o consumidor final que vamos a esses mercados aí fazer e comprar os produtos da Balduco para comer. Nós somos os consumidores finais, né? Os mercados não, tá?
número 5. Não, o 5 não. Na questão de número 7. Que processo logístico é responsável pela movimentação? Então, a resposta dessa questão é o nosso tema, né? Então, aqui foi a nossa 24ª aula. Eu vou estar à disposição de vocês a partir das 20 horas. Gostaria que você interagisse, viu? E hoje, aqueles que não assistiram a aula, eu vou dar uma cutucadinha aí, tá? Você fica esperto, porque eu preciso da presença de vocês nas aulas, né? Esse módulo, né, distribuição física, ela tem a primeira e a segunda parte. Então, a próxima aula nossa é a 25ª e nós vamos tratar aí da segunda parte, né? Tipos de distribuição, como é que é feito isso, métodos de distribuição. E eu também tenho, né, na questão, por exemplo, de armazéns, armazenagem, expedição, algumas ferramentas que eu até combinei com a Bela, de estar passando, de fazendo um módulo à parte aí para vocês, um slide à parte para vocês conhecerem um pouco dessas ferramentas, né? Tem o First In, First Out, que é o primeiro que entra, que é o primeiro que sai, sabe? Aquela questão, por exemplo, da cura, que até já falei com vocês sobre isso. Tem empresa que se exige que tenha uma determinada cura no produto a ser produzido. Então, essa ferramenta ela é essencial para fazer esse controle, tá? Chama-se FIFO, né? Que significa First In, First Out. Também temos aí outra ferramenta, Just in Time, que é aquela ferramenta onde você elimina estoque dentro da empresa, você só recebe aquilo que você consome. Eu preciso também passar essas ferramentas para vocês, né? Tem o Kanban, eu já fiz alguns projetos, né, que utilizei o Kanban, então é coisas que enriquecem o conhecimento de vocês. Então tá bom, espero que vocês gostem dessa aula e interajam lá, dá um joinha lá, porque eu vou estar aguardando vocês lá na nossa sala de WhatsApp, tá? Então tá jóia, então Deus abençoe vocês, até lá.